Pelo visto, dessa vez eu vou ter que ir um pouco contra a maré, no caso do Guardiões da Galáxia Volume 3, que eu assisti essa semana e que eu tô vendo que muita gente está considerando o melhor filme da Marvel de toda essa fase, né, pós-pandemia. Claro, envolve aí fase 4 e fase 5, mas realmente é quase com unanimidade que os filmes desse período, né, de Viúva Negra pra cá, eles não têm atendido às expectativas de muita gente, o universo ficou um pouco perdido do ponto de vista do foco que se tinha anteriormente com a Saga do Infinito, os filmes, de modo geral, têm dividido muito mais as opiniões também, com uma ou outra exceção ali e aqui. E aqui, esse Guardiões da Galáxia Volume 3, sob a direção mais uma vez do James Gunn, tem sido, pela maioria das pessoas com quem eu estou conversando e pelo visto na internet de modo geral também, considerado um certo retorno, ou pelo menos um respiro de esperança dentro do MCU. Eu concordo em partes, tá? Na verdade, eu não vou dizer que eu vou completamente contra a maré, não. Eu acho que o Guardiões da Galáxia Volume 3 tem provavelmente as cenas mais emocionalmente impactantes, as cenas que mais mexeram com emoções e sentimentos mais pessoais meus do que qualquer outro filme que a Marvel inteira tem, eu arrisco dizer isso, tá? São 32 filmes lançados até hoje, 2 ou 3 eu considero realmente muito bons e sobreviveram à revisão, coisa que não aconteceu com praticamente nenhum dos outros. Por exemplo, Guardiões Volume 1 e Guardiões Volume 2 não sobreviveram à revisão, que eu fiz pouco tempo antes do lançamento desse terceiro. Né? E esse aqui, o volume 3, apesar de no saldo geral ele deixar muito a desejar em muita coisa, tem um elemento central nele, que a essa altura quem assistiu deve saber que elemento é esse, porque se destaca muito mesmo do todo, realmente conseguiu me impactar, conseguiu me fazer ficar com o olho cheio d'água. Então eu vou contra a maré num determinado sentido e no outro sentido eu realmente vou concordar com o que muita gente está falando. Bom, caso tenha caído de paraquedas aqui no canal, vou lembrar para você, se não for inscrito ainda, se inscreva aqui embaixo no botão de inscreva-se, curta também o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas e logicamente não se esqueça de ativar o sininho das notificações que tem aqui abaixo também, porque só assim você vai receber de fato as notificações quando os vídeos novos saírem aqui no canal. E também, claro, você pode me acompanhar nas minhas contas, onde eu estou sempre comentando sobre cinema, sobre lançamentos e outros assuntos no mundo do cinema, que são a conta do Letterboxd e a conta do Twitter. Vou colocar aí na tela os arrobas e aqui embaixo na descrição também. Como provavelmente quem está assistindo esse vídeo já deve estar bem por dentro do que se trata o Guardiões Volume 3, ou pelo menos está mais ou menos por dentro do universo, eu vou só recontextualizar que aqui nesse filme os personagens vão ter que todos lidar com o fato do Rocket, personagem que tem a voz do Bradley Cooper, né, o guaxinim famoso, ter sido atingido fatalmente pelo personagem do Will Poulter, que é uma adição nova aqui no universo, que é um soberano, né, ele atinge o Rocket no peito, e aí ele fica num coma, né, entre a vida e a morte, e os personagens vão ter que ir em busca da solução para esse problema, ir em busca de uma senha que pode salvar, que é a única coisa que pode salvar o Rocket, que tem muito pouco tempo realmente de vida, ele está com mais ou menos 48 horas, é esse o tempo em que toda a história vai se transcorrer. Ou pelo menos deveria ser, né? Deveria pelo menos passar essa urgência de que os personagens precisam salvar o amigo deles que pode, em tese, morrer a qualquer momento e que é um personagem central de tudo, que é o grande coração da história, já que afinal de contas ele foi atingido justamente porque o passado muito trágico dele voltou à tona. E aí através de flashbacks, né, através das visões do Rocket, que surgem às vezes a partir da perspectiva dele e às vezes aleatoriamente, arbitrariamente, mas enfim, esse é outro detalhe, a gente vai conhecendo as origens dele, as origens brutais de tudo aquilo que ele sofreu quando estava na mão do alto evolucionário vivido pelo Chukwudi Yuji. Um ator, aliás, fabuloso, apesar do nome difícil de falar. E assim, como eu já falei no caso, a impressão que me passou nesse filme é que, apesar dessa premissa super urgente, né, de salvar o Rocket de todo jeito, eu nunca senti verdadeiramente essa urgência, muito pelo contrário. O que me pareceu, na maior parte do tempo, é que esse filme é uma espécie de Vingadores Ultimato do James Gunn, quer dizer, um filme que vai se comportar como uma despedida, que vai ser esse fechamento de arco de vários personagens, já que naturalmente alguns deles não vão retornar mais ao universo Marvel. A própria Zoe Saldana, que faz a Gamora, já falou, já declarou que espera que a personagem continue, mas sem ela, né, sem o envolvimento dela, e que uma nova geração assuma. É muito provável que isso aconteça com outros dos personagens também, outros dos atores. E lógico, o mais importante de todos eles vai acontecer com o James Gunn, que a partir daqui vai seguir comandando os filmes da DC, né? Então esse filme parece que se dá o luxo, né, justamente por ser um fechamento de trilogia e por ter
2 horas e pouco de duração, de ficar enxertando a coisa com interações entre os personagens, cenas em que eles estão simplesmente falando bobagem, soltando piadinha e tudo mais. Isso acaba, na minha opinião, deixando o filme com muitas digressões. Você consegue ver mesmo os momentos em que a coisa é parada para que personagens tentem traduzir uma certa coisa para uma nova civilização, ou estejam discutindo, por exemplo, a relação dentro de um elevador, explicando coisas que aconteceram nos filmes anteriores, meio feito série de TV, assim. Então, é um filme com muitos momentos desse tipo que atrasam bastante os micro-episódios da ação. São piadinhas bem ruins, tá? São piadinhas, repito, que vêm daquele algoritmo meio 2015 da Marvel, que eles não cansam e não renovam, muito pelo contrário. Com uma ou duas exceções no máximo, nesses últimos 3 anos, a coisa parece que caducou consideravelmente, e esse filme aqui não é exceção disso, muito pelo contrário. É por isso que nesse aspecto específico do desenrolar da história, dos personagens, das interações e do humor, ele continua com tudo aquilo que a Marvel tem de mais limitante, de mais insuportável, de mais irritante e de mais repetitivo. O que ele tem, no entanto, que faz com que ele se destaque, além do ponto principal, eu queria destacar, lógico, o trabalho que o James Gunn tem com texturas, com cores e com ação, né? Mesmo que as coisas sejam muito dilatadas aqui, mesmo que muitas cenas não tenham nenhum propósito dramático ou narrativo, ele tem muito gosto em filmar determinadas sequências, por exemplo, aquela do corredor aqui nesse filme, é um plano sequência bem complexo, né? E você vê que aquilo é filmado com gosto, você vê que é filmado de uma forma que fique na memória um pouco mais de tempo do que outros filmes do MCU, que as cenas são mais protocolares. Então existe esse gosto visual aqui, existe esse gosto gráfico dele muito evidente, que na minha opinião ficou bastante claro e bastante bem sucedido no Esquadrão Suicida que ele dirigiu. Quer dizer, tem aquelas cores, tem aquela vibração, tudo é muito visível, existe uma vontade de mostrar os elementos da ação e não de esconder, como fazem, por exemplo, alguns filmes, tanto da Marvel como da DC, mas principalmente da Marvel. E eu acho que ele empresta muito disso aqui. Do meio pro fim ele começa a ficar um pouco mais monocromático, principalmente nas cenas do Contra-Terra ali, quem viu sabe do que planeta é esse, que momento que se passa isso, e tudo ali é muito lavado, é aquela paleta de cor branca, cinza, completamente desinteressante e que deixa toda a ação também mais feia do que ela poderia ser se tivesse pelo menos uma correção de cor decente. Mas, no geral, isso não incomoda, não atrapalha tanto aqui quanto atrapalha em outros filmes da Marvel. Agora, o grande ponto positivo do filme, na verdade, o grande oásis no meio de tanta marvelice, na minha opinião, é justamente o tratamento do Rocket. Todos os flashbacks que compõem essa trajetória do Rocket, que são pensados justamente para chegar numa grande revelação, num grande momento climático, são muito fortes, são muito violentos, são muito brutais e estão entre os momentos mais sombrios que eu lembro de ter visto no universo Marvel e mais autênticos também. São momentos que parecem ter saído da cabeça de alguém, não parecem obedecer, podem até obedecer, mas não parecem obedecer a um mandamento de quadrinho ou de fidelidade. Existe uma visão muito particular aqui, muito bem trabalhada, muito bem caracterizada do sofrimento e da infância sendo destruída por um certo tipo de crueldade e principalmente tem um quê de Toy Story aqui também, né, do ponto de vista de caracterização de um dos personagens, que também me corroeu muito por dentro. Eu saí do filme com aquilo na cabeça e o que eu achei mais legal foi justamente o fato disso se comportar de maneira autônoma. Aquilo se comporta como um filme isolado dentro desse outro macrofilme, né, que são os Guardiões, e é tão curioso como isso realmente se destaca no meio do resto. Assim, na minha opinião, se esse filme fosse um especial do Rocket, um especial, como teve o especial de Natal, né? Se esse fosse um especial do Rocket, ou fosse muito mais focado nele, ou pelo menos que conseguisse homogeneizar um pouco mais o tom, ele seria um filme verdadeiramente memorável e muito mais coerente de modo geral. O problema é que todas essas cenas brutais de flashbacks do Rocket vêm acompanhadas logo na sequência, abruptamente, né? De piadas e de cinismo e de sacadinhas que jogam fora a emoção que estava sendo construída até o momento. Esse é um dos casos mais graves, dos muitos casos graves. Estamos falando aqui de uma briga de foice de filmes que fazem isso, mas aqui os extremos são mais evidentes, né? De quebra emocional por conta das sacadinhas, por conta das sequências de humor. Então é um filme sim bastante irregular, é um filme com muitos problemas, é um filme muito inchado, é um filme bagunçado tonalmente, é um filme que tem dificuldade de encontrar um foco narrativo para personagens periféricos, que adora abandonar eles no caminho ou deixar eles ali passeando por uma simples gag no desfecho, né? Ou para aparecer e salvar a pátria e tudo mais. Então, no geral, eu teria dificuldade até de chamar de um bom filme, mas que existe um grande filme aqui dentro e que existe um elemento profundamente pessoal no meio dessa colisão de ideias existe. E esse elemento aqui realmente me surpreendeu, realmente me pegou de jeito, eu não esperava nunca sentir isso nesse tipo de filme, num filme de Guardiões da Galáxia.
É tão bom, mas tão bom que faz toda a mediocridade que está em volta, na minha opinião, parecer muito melhor do que de fato é. É por isso então que na minha cotação, Guardiões da Galáxia Volume 3 fica com 3 estrelas. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido essa crítica, concordando ou discordando. Comente aqui embaixo o que, é que você achou, se pra você essa discrepância tonal funciona, se não funciona, se você também gostou tanto quanto eu dessas sequências do Rocket, se não gostou, acho difícil, mas enfim. Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.